Muito bem, estamos voltando e o programa hoje tem a presença super especial do esclarecedor, o doutor Bortolato. E a Casa das Sopas do Balneário Camboriú, outro dia, nós estávamos lá e o doutor Bortolato apareceu por lá também. A família, com amigos, enfim, e gostou. E se gostou, vai voltar. E o convite do Adolfinho está valendo. É que eles falam aqui nos bastidores e não vão. Simplesmente não aparece. Se cobrar, você paga. Depois eu reembolso você. Olha aí. Casa das Sopas do Balneário Camboriú, que oferece a melhor comida caseira, a comida gostosa, bem temperada. À noite, a variedade de sopa é bem maior do que no horário do meio-dia. O almoço a partir das 11, a janta a partir das 19 horas. Como me disse o Aloysio noite passada, eu perguntei como é que está o movimento da nossa Casa das Sopas. Bombando, tá bombando. Na Avenida Brasil, 1415, no Sobrado. Só pode bombar, né? Que a comida realmente é muito boa. Doutor Bortolato, o Antônio, antes do intervalo, perguntou para o senhor com relação... O senhor falava sobre o shopping e ele perguntou sobre o inconveniente da porta giratória dos bancos. Certo. Pode ir lá. Bom, as portas giratórias do banco foi uma instituição nacional que surgiu de 15, 20 anos para cá. Segurança, em função do alto índice de roubos nos bancos. Na verdade, no meu entendimento, isso não dificultou muito, porque o bandido, quando ele quer assaltar o banco, ele bota o berro lá na frente do sujeito, estoura o vidro e vai lá e acabou. Então, a pessoa de bom índole não vai fazer isso. E o que surgiu desses anos todos, que eu acho que o Brasil é o único que tem esse tipo de sistema de porta giratória, que é uma vergonha, né? Na verdade, você vai num banco, você tem que tirar até a moeda, tem que tirar isso, tirar aquilo, como se fosse um bandido. Então você é taxado como se fosse um bandido. Existem outros métodos que poderia eliminar, podia mitigar esse tipo de situação. Mas alguns bancos foram além do que realmente é o comum, digamos assim. É que essas empresas de segurança que são contratadas, então eles querem fazer um bom serviço, querem demonstrar um bom serviço para evitar que haja esse tipo de ilicitude e aí acaba criando esse tipo de constrangimento. Já houve várias ações na justiça de constrangimento, já houve vários casos de clientes que ficaram tão indignados que chegaram a tirar a roupa toda na frente da pessoa, porque não tem nada, às vezes uma moedinha, ou às vezes a tua própria calça tem um problema lá de ferro lá, porque tem roupas de motoqueiro que tem, assim, ferro, tem metal. No próprio corpo, No próprio corpo também existe metal, na perna, no braço, quando as pessoas fazem cirurgia. Então isso a pessoa é complicado. Então tem pessoas que já tirou até a roupa, olha, não tenho nada. Então cria-se realmente, e ainda tem outros casos de guardas que olha pela fisionomia do cliente e acha que aquela pessoa é bandido. Entendeu? Então é o que se chama de teoria de Lombroso. É um passado aí que o sujeito imaginou que pela fisionomia o cara era bandido. Então até hoje tem alguns guardas que praticam essa teoria de Lombroso. De formas em que surgiu o constrangimento ilegal, a pessoa tem que procurar um advogado para entrar na justiça, porque isso é dano moral, isso fere a dignidade da pessoa. A Juliana disse que o avô dela faleceu há 2 anos e que o tio dela já vendeu o único imóvel que ela possuía. E ela vivia com ele, com esse avô dela, né? Uhum. E nada recebeu. Ela quer saber se ela tem algum direito e o que pode ser feito neste caso, doutor. Juliana, olha, Juliana, deixar bem claro aqui assim. Quando falece uma pessoa, digamos, o pai, então quem é que vai herdar, digamos, a fortuna do pai? Quem é que vai herdar, digamos, os bens do pai? Ela, a mãe que ficou, ou o pai que ficou, vai herdar a metade, que ela é o quê? Meeira da metade. E vai herdar mais 25%, mais um percentual correspondente à meação dela, a parte do quinhão dela. Então ela tem a meação e tem o quinhão. Quanto aos filhos, vão dividir o restante. Então, se o caso morreu o avô, quem é que vai ser pela ordem do Brasil que vai herdar? São os descendentes, os que descendem dele. Seria os filhos do... O quinhão dos filhos seria maior. Não, nesse caso não. Se ela é sobrinha. Então o tio dela que ficou com tudo. O tio dela. Então ela tem direitos, ela tem que ver se o pai dela estiver vivo, o pai dela também tem uma parte do quinhão. O quinhão é dividido. Morreu o pai e a mãe. Então vamos supor que deixou 50 mil.
a hipótese do caso do valor total global da herança. Então são 5 herdeiros, cabe a cada um 10 mil reais. Então vamos supor que o pai dela também está morto. Então aí esses 10 mil reais vai caber para ela se for única, ou para a mãe dela se for o caso. A parte do pai dela vai ser dividida para esses, para ela. Os descendentes dele. Isso mesmo. Certo. Então os outros ficam com a parte. Então se o vô morreu e a avó já morreu, quem é que vai herdar? São os teus tios, juntamente com o teu pai. No exemplo que eu dei, se ele deixou 50 mil, 10 mil para cada um. Só se o teu pai não estiver vivo. Aí vocês vão herdar a parte que compete a teu pai. Se o teu pai estiver vivo, quem vai herdar não é você, é o teu pai. Então muitos dizem assim, mas eu tomei conta do avô a vida toda. E isso não dá direito a ter um quinhão da herança. Só se os outros herdeiros, e é comum, falarem assim, poxa, tomou conta do vô, do meu pai, tem direito, uma questão de lógica, uma questão de justiça, Agora, uma questão de direito, não. Então, seria essa a orientação para essa nossa Juliana, né? Para Juliana. Não sei se fui claro. Sim, na minha opinião, sim. É assim. Claro. Porque muitos pensam que tem direito da herança do avô. Não tem. Só tem nessas condições que eu falei. Através do pai ou Através da mãe. do pai ou da mãe. Ou se o pai e a mãe morreu, aí deixa para os filhos. Vem assim, o avô, certo? Os filhos do avô, os netos do bisnetos, avô, os bisnetos e vai adiante. Vai adiante. Sempre na linha sucessiva. Se não tiver descendente, vai para a linha colateral. Os tios, primos e assim por diante. Interessante. Agora, doutor, falar ainda em constrangimento, é interessante a gente tocar nesse assunto também, que o senhor falou que teve um caso de pessoas que chegam a tirar completamente a roupa na porta giratória. Não aconteceu comigo, mas a camisa eu cheguei a tirar, e eu estava desafivelando o cinto da calça também, na Caixa Econômica Federal, certo. Aí mandaram eu parar. Constrangimento por constrangimento, qual deles tem mais importância? Aquele que fica semi-pelado ou pelado? Todos eles têm um grau de constrangimento. Tem, claro, existe uma gradação. Se você foi ofendido de forma anormal, assim, é um tipo de constrangimento. Se a caixa, lá o guarda resolveu, você tem que tirar a roupa toda, o constrangimento vai aumentando. E essa gradação de constrangimento é que vai fazer com que o juiz também dê uma pena, dosa a pena do dano moral, do valor, de acordo com o grau de ilegalidade que foi praticada com você, o grau de humilhação que foi praticado. Quer dizer, no caso, os dois podem sofrer penalização, o que ficou pelado ou semi-pelado na tentativa de passar pela porta, ou só quem o constrangeu? Aí é questão de o juiz interpretar. Se o sujeito, digamos, ficou assim nu para se defender o seu direito, para provar que não tinha nada, ou se o outro fala assim, você tem que tirar a roupa para mostrar que não tem nada. Aí realmente é um agravante. Aí naturalmente que o juiz vai sopesar esse dado para poder fazer com que o dano moral seja mais elevado. Olha, a Eduarda participou aqui também, disse que deixou um vestido numa lavanderia aqui do centro e quando chegou na casa dela viu que havia uma mancha nesse vestido. Retornou e até o local, a lavanderia, disseram para ela que não foi lá e não quiseram assumir a culpa neste caso. O que ela pode fazer, doutor? O nome dela é Eduarda. Eduarda, assim, se não me falha a memória, são os artigos 186 e o 925, 26 do Código Civil. Ele estabelece as regras para indenizar, o dever de indenizar. Então, não seria justo que qualquer pessoa, qualquer loja, qualquer empresa que lhe causasse uma dor, um acidente, um problema com você, ficasse impune. Então, nesse caso, existe assim a lei do consumidor, que protege você, porque quando você vai deixar uma roupa na lavanderia... Como é que ela prova? O que a lavanderia tem a obrigação de fazer para evitar que depois você venha dizer que tem furo de cigarro, que estava estragado? Tem a obrigação de examinar a roupa. Produto. E se tiver algum defeito, ele vai colocar no papel. Olha, você está entregando a roupa com esse defeito. Porque depois não adianta a loja dizer que esse furo, esse rasgo, esse estrago já tinha, porque ele examinou e não constatou nada. Como a lei do consumidor, a inversão do ônus da prova, ou seja, quem tem que provar que não tinha é a loja. E aí, nesse caso, tem o dever de indenizar o correspondente ao valor do estrago que cometeu. E ela não precisa de nenhum comprovante, doutor? Basta provar
que deixou a roupa na loja. E a loja não deu nenhum documento dizendo que tinha um defeito. E a loja não... na verdade, isso aí, quem vai ter que se defender com esse documento é a loja, não é ele. A loja teria que ter esse documento assinado por ela. Exatamente. Não é verdade? Doutor, olha, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente e esperamos contar com o senhor semana que vem aqui no Tribuna. Obrigado de coração. Eu quero agradecer também e queria desejar a todos os telespectadores uma ótima semana e lembrar que hoje tem jogo e que domingo também tem jogo, esperando que o Brasil esteja na final. E lembrando também que é legal as passeatas, é salutar e até está vindo em boa hora, mas cuidado com os excessos, cuidado com as quebra-quebra, que isso não vai levar a nada. Nós temos que fazer as nossas passeatas com jeito, com estilo, com hombridade, com silêncio, enfim. Nós temos que fazer de forma de que para conseguir angariar nosso direito e não para conseguir fazer com que a minoria venha fazer com que a gente seja responsável por algo que nós não somos, marginais. Doutor, só para fechar o telefone de contato do senhor. 3344-6624. E lembrando, nós temos o intervalo, é que a manifestação do Brasil ela está repercutindo pelo mundo afora e o vandalismo também. Exatamente. Voltamos já.